Nesse vídeo de hoje eu irei abordar um tema muito relevante que afeta muitas pessoas, o inventário. Eu vou destacar principalmente o quão ruim e custoso esse processo pode ser. Esse é um sistema de transmissão de bens que é obrigatório, que apura o que foram deixados pelos nossos pais. E pode ser um verdadeiro pesadelo para aqueles que precisam passar por ele. Porque além de ser extremamente demorado, ele pode representar um grande custo financeiro, chegando a consumir de 20% a 40% da herança deixada. Esta é a primeira dificuldade enfrentada e a enorme quantidade de documentos e burocracias envolvidas. É preciso arrumar e reunir uma infinidade de papéis, como certidões de óbitos, certidões de casamentos, documentos de identificação, entre outros. E além disso, é necessário contratar um advogado especializado em inventário, o que acarreta em altos custos com honorários, que essa despesa somada às taxas, custas judiciais, ela pode representar uma fatia considerável da herança. Uma verdadeira caixa preta. Ninguém quer falar o que tem na caixa preta do inventário. E uma outra dor de cabeça é a morosidade do processo, porque o inventário costuma ser sem poder dispor de bens deixados pelo ente querido, porque enquanto não tiver tudo resolvido, os herdeiros não podem assumir a herança deixada. Essa demora ela pode gerar conflitos e desgastes emocionais entre esses herdeiros, pois todos têm que esperar pelo fim do inventário para que possam usufruir da herança. Além disso, os custos do inventário eles podem comprometer a saúde financeira dos próprios herdeiros, porque muitas das vezes eles precisam recorrer a empréstimos ou vender bens para arcar com as despesas, porque todas são pagas à vista. Geralmente quem se aproveita dessa situação são investidores que querem comprar imóveis com custo baixo. Eles investem, têm um deságio em torno de 20% e sempre se aproveitam dessa situação, pois vem dessa oportunidade, é claro, uma chance de ganhar um ágio, ganhar na compra. É uma situação difícil e desgastante. Ela pode trazer assim mais tristeza no momento que já é delicado por si só, porque está se vendo uma situação que é pós-morte de um herdeiro, de um patriarca, de um ente querido. Diante de todos esses obstáculos, é importante buscar alternativas para substituir o inventário, principalmente minimizando os custos e o tempo envolvido. Felizmente, hoje em dia, existem soluções tecnológicas e inovadoras que podem ajudar nessa questão. Uma delas é o planejamento patrimonial da família, como é a criação de uma holding familiar. Pode ser uma ferramenta útil e vantajosa para a gestão e proteção do seu patrimônio, comparados infinitamente com o processo de inventário. Antes de tudo, vamos entender o que é uma holding familiar. Ela é uma empresa criada com o objetivo de administrar um patrimônio familiar, ou seja, ela reúne todos os bens da família, como imóveis, empresas, investimentos, sob um único controle. Agora, você deve estar se perguntando, mas quais são as vantagens da holding familiar? E eu responderia que são várias, porque além de centralizar a gestão do patrimônio, ela facilita o controle e a administração dos bens. A holding familiar ela pode proporcionar benefícios fiscais, jurídicos e sucessórios. Ela permite principalmente a transição mais tranquila, organizada dos bens para as futuras gerações. E além disso, ela protege o patrimônio com possíveis riscos e contingências, com lides judiciais. Em comparação com o processo de inventário, a holding familiar é uma alternativa eficiente e menos dispendiosa. Com a holding, você tem a oportunidade de planejar a sucessão patrimonial de uma forma estratégica, evita os conflitos familiares e assegura que seus bens sejam transferidos para as próximas gerações da maneira que você desejar. Ela vai respeitar a legislação, porque é totalmente lícita, protege os interesses de todos os envolvidos. Vamos pensar em um exemplo, por exemplo. Imagine uma empresa com vários imóveis alugados sem uma holding. Cada imóvel é alugado individualmente, o que pode levar a uma alta carga tributária. No entanto, se esses imóveis estiverem abrigados dentro da holding familiar, a renda dos aluguéis será considerada receita da empresa, o que pode resultar em uma carga tributária menor. Além disso, no caso de morte do proprietário dos imóveis, a transferência dos bens para os herdeiros ela será feita de uma maneira bem simples. Basta você pegar o atestado de óbito e levar na junta comercial. Então, sem processo de inventário, sem ajuda de um juiz, sem ajuda de um advogado. Em resumo, esse planejamento patrimonial da família, através da criação da holding familiar,
ela pode trazer várias vantagens. Simplificação administrativa, econômica, fiscal, facilidade na transição dos bens para as próximas gerações e é uma opção muito mais válida a ser considerada por famílias que desejam realmente proteger e gerir eficientemente o seu patrimônio. Portanto, é essencial que os herdeiros estejam cientes das dificuldades e custos envolvidos no inventário. Esse inventário tradicional, o extrajudicial, o judicial, e buscar alternativas mais modernas e eficientes para ser a chave para evitar dores de cabeça e preservar a harmonia familiar. Eu sou o Dr. Joaquim Caetano Fernandes, sou advogado, sou especialista em planejamento patrimonial da família e espero que este vídeo tenha sido útil para você. Eu tenho muitos conteúdos que podem tirar suas dúvidas para criar uma holding familiar. Não existe em procurar um especialista para te ajudar. Obrigado por assistir e se achou interessante, compartilhe.